Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui com as questões a respeito da DFC, né? Essa demonstração aí tão bacana, tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá, questão 11 aplicada aqui em 2017, considerando-se, ao final de 2017, considerando que a DFC apresenta informações relevantes sobre a capacidade das entidades na geração de caixa, assinale a opção correta. Então, ele quer a correta. Então, alternativa A, compõe o fluxo de caixa das atividades de investimento, recebimentos de caixa decorrente de ROI. Então, já está errado, né? Seria aqui operacionais, né? Operacionais. Então, já está errado, né? ROI, honorário, comissão, né? Lembra que isso aí faz parte do fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, já está errado. Alternativa B, o valor de venda de ativos de longo prazo não incluídos nos equivalentes de caixa deve ser classificado na DFC como as atividades de investimento. Aí sim, né, venda de ativos de longo prazo, a gente viu isso aqui faz parte do fluxo de caixa das atividades de investimento. A C fala que o fluxo de caixa de uma entidade é representado pelo cálculo das entradas de caixa e equivalente de caixa em determinado espaço de tempo. Faltou ele falar o que é as saídas, né? Entradas e saídas. Então tá errado aqui, né? Entradas e saídas. Ele só falou das entradas, são entradas e saídas. Então fluxo de caixa, ora, fluxo de caixa é entrada e saída, então tá errado. D, uma entidade comercial, tendo adquirido mercadoria para revenda, no valor de R$80 mil, pagando 50% à vista, deverá registrar na DFC uma atividade de financiamento que consumiu caixa no valor de 40 mil. Ele pagou 40 mil reais aqui, né, no ato, à vista. Então isso aqui tem a ver com a atividade operacional, né? O cara vende mercadorias, olha lá, é uma entidade comercial. Então isso aqui é uma atividade operacional. Então tá errado. E, caso uma entidade empresária tenha sido constituída com um capital de R$200 mil, dos quais 100 mil tenham sido integralizados, olha lá, em dinheiro e 60 mil em terrenos, o saldo restante do capital a integralizar, ou seja, com o saldo de 40 mil ainda a integralizar, a DFC deverá apresentar atividades de financiamento que geraram caixa de 140. Não, gerou apenas 100, que foi quanto entrou, né? Tá em dúvida, faz o lançamento disso aqui, olha lá, débito em caixa. A integralização em dinheiro entrou aqui 100 mil reais no caixa. Então, o débito restante é em terrenos. Terrenos não tem absolutamente nada a ver com caixa. Então, veja que o débito aqui na conta caixa foi de 100 mil reais, né? O crédito aqui seria em capital social, né, a integralizar. Capital social que era a integralizar de 200 mil reais, ele acabou de integralizar 160, então resta 40 mil reais ainda a integralizar. Então esse seria o lançamento apenas 100 mil reais e não 140. Questão 12 da ESAF, aplicada em 2016, né? Em relação à DFC, é correto afirmar que não é uma demonstração obrigatória. Sim, ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória tanto pela Lei 6404 agora. Não há dúvidas, né, que algumas entidades fechadas, aquelas que têm PL inferior a 2 milhões de reais, estão desobrigadas a elaborar e publicar essa DFC. Mas isso não torna essa DFC desobrigatória segundo a Lei 6404. Ou seja, ela é uma demonstração obrigatória segundo a Lei 6404, não tem dúvida nenhuma. Lembra que são 5 as demonstrações obrigatórias segundo a Lei 6404. E ela também é obrigatória segundo o pronunciamento técnico CPC 26, que elenca lá o conjunto completo das demonstrações contábeis. Então, sim, ela é uma demonstração obrigatória. Está errado aqui, né? Ele está querendo a correta. Ele fala que divide-se obrigatoriamente em 2 fluxos, não, são 3 fluxos, né, operacionais, de investimento e financiamento, faltou aqui de investimento. Ele fala que ela deve refletir todas as despesas incorridas pela empresa, a exemplo de variações cambiais passivas. Não, apenas despesas, né? Veja que despesa incorrida, eu estou falando do regime o quê? De competência. Despesa incorrida é aquela, né, que refere-se ao período de análise, ou seja, a gente está olhando para o fato gerador. Então, despesa incorrida, por exemplo, despesa de salário de dezembro. Ora, se eu não paguei esse salário de dezembro, eu só vou pagar em janeiro, na DRE, na DFC, essa despesa de salário ainda não será considerada, afinal ela não foi paga. Então, cuidado, é uma despesa que já foi incorrida, mas que ainda não foi paga. Ele dá um exemplo exatamente de uma variação cambial passiva que não tem nenhum impacto no caixa, né? Variação cambial passiva, lembra? Por exemplo, eu tenho um direito ou uma obrigação
em moeda estrangeira. Então, suponha que eu tenho duplicatas a pagar em moeda estrangeira, realizei uma compra lá no exterior, né? Importei mercadorias, eu tenho, fechei esse contrato em dólares, por exemplo. Bom, suponha que a aquisição tenha sido de 10 mil dólares, então na data da transação, suponha que o dólar seja igual a 3 reais, na data da transação eu vou constituir um passivo no valor de 30 mil reais, não vou colocar isso aqui em dólares no meu balanço patrimonial, né? Senão seria uma bagunça. Tem que colocar na moeda funcional, que é o real. Então eu vou colocar ali 30 mil reais de dívida para com fornecedores no exterior. Suponha que em 31 de dezembro de 2017, por exemplo, o real está valendo 3,50. Eu ainda não paguei essa dívida, eu continuo devendo 10 mil dólares. Mas essa dívida passou para 35 mil reais, tá? Então veja que essa variação cambial passiva é uma despesa incorrida, mas não tem impacto no caixa, né? Obviamente que eu falei aqui de passivo, eu poderia ter feito a análise, né, com moedas que a entidade tem no seu caixa, equivalentes em dólar, por exemplo. Então seria a mesma coisa, eu tenho 10 mil dólares na gaveta da entidade, tem ali 10 mil dólares, é um componente do caixa da entidade, portanto, tenho 10 mil dólares, eu não vou colocar isso aqui no meu balanço patrimonial, no ativo circulante, moedas estrangeiras, 10 mil dólares, não, eu vou colocar 30 mil reais, que seria aí a cotação, né, da data que eu adquiri, por exemplo, esses 10 mil dólares. Aí chega lá em 31 de dezembro, o dólar está valendo 3,50. Então eu vou apresentar isso aqui a 35 mil reais. Perceba que essa variação de 30 para 35, não é que eu adquiri mais dólar, não. Apenas foi uma variação resultante da aplicação da taxa de câmbio, né? Resultante da taxa de câmbio. Então a gente até vai ver que isso não é um fluxo de caixa propriamente dito. Entrou e saiu dinheiro? Não, foi apenas uma aplicação de fluxo de caixa e para que feche, né, o saldo inicial e o saldo final de caixa, a gente tem que considerar isso aqui, né, dentro da DFC, mas não é uma variação do caixa propriamente dito, afinal não houve entrada ou saída de dólares. A gente já vai ver isso aí no futuro, tá ok? Ou seja, essa variação cambial tem que ser considerada para explicar o saldo inicial e o saldo final de caixa, mas não é um fluxo de caixa propriamente dito, afinal não entrou e nem saiu dólares da minha companhia. Então tá errado aqui, né? A alternativa D fala que o pagamento de empréstimo para aquisição de maquinário é uma atividade de financiamento. Sim, pagamento de empréstimo é atividade de financiamento e acabou. Não importa para que você pegou esse empréstimo, né? Então ele tentou aqui, né? Ele tentou aqui, ó, falar que é aquisição de maquinário para tentar induzir o aluno a pensar que isso aqui é uma atividade de investimento. Então eu vou até o banco e realizo o empréstimo. Não importa aqui, né? O que eu vou fazer com esse empréstimo? Se eu vou adquirir mercadoria, se eu vou pagar salário, se eu vou pagar fornecedores, se eu vou adquirir maquinários, ações de outra entidade, não importa, né? A obtenção de empréstimo é uma entrada proveniente das atividades de financiamento e o pagamento desse empréstimo também é atividade de financiamento. Então aqui ele tentou induzir o aluno ao erro, né? Questão aí maldosa da ESAF. E a alternativa E fala de venda de um maquinário obsoleto à atividade operacional. Não é atividade o que? De investimento. Falou em venda de maquinário, de um imobilizado, é atividade de investimento. Questão 13. O aumento do capital social, que se inclui entre as mudanças na composição do PL, do capital próprio da empresa, é uma entrada de caixa que deve ser apresentada na DFC como fluxo de caixa das atividades de investimento. Então tem dois erros. Primeiro, não é qualquer aumento de capital que é evidenciado na DFC, é apenas aquele aumento, aquela integralização de capital social em dinheiro, né? Afinal, lembre-se, né, que foi a base da DFC, são fatos que provocam variação no caixa. Então não é qualquer aumento de capital social que é evidenciado na DFC, é apenas aqueles provenientes da integralização em dinheiro. Segundo, que se fosse em dinheiro, é a atividade de financiamento e não investimento, né? Então são dois equívocos aqui na afirmativa. Vamos seguir aqui, questão 14. Uma empresa efetuou as seguintes transações em julho de 15. Então, ele dá várias transações, ele fala que com base nas informações acima, assinale a opção que indica a geração de caixa operacional na DFC de 31 de 7 de 15. Então, apenas aqui nos fatos ocorridos em julho de 15. Então, operacional, vamos abrir aquele razonete famoso, né? Apenas do que interessa para a gente, ou seja, fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, venda de estoque à vista. Ora, se à vista, então, entrou aqui, né, a débito, 800 mil reais proveniente das atividades operacionais.
Recebimento à vista de royalties também tem a ver com as atividades operacionais, então mais 100 mil reais aqui, mais 100 mil reais. Pagamento de seguros, a gente viu que isso aqui tem a ver também com atividades operacionais, como ele pagou o seguro, saiu então 48 mil do caixa da entidade. Pagamento de funcionários terceirizados, isso aqui tem a ver então com atividade operacional, né? Por exemplo, pessoal que limpa ou faz a segurança da fábrica, isso aqui tem a ver com atividade operacional. Então saiu dinheiro referente às atividades operacionais. Recebimento, né? Recebimento entrou referente à restituição de imposto sobre renda. A gente viu que imposto de renda, a regra geral, é atividade operacional, então a restituição também é atividade operacional, então entrou, né, 27 mil reais, foi uma entrada no caixa de entidade de 27 mil reais. Venda à vista de um ativo que antes era destinado ao aluguel. Olha, então olha só, venda de um imóvel, né, que era destinado ao aluguel. Essa aqui é aquela exceção, né? Então cuidado aqui, né? Isso aqui é uma exceção. Regra geral, isso aqui seria então essa venda de um imobilizado seria atividade de investimento. Mas como esse item era destinado a aluguel, isso aqui faz parte das atividades operacionais. Então, entrou aqui 80 mil reais no caixa da entidade. Entrou 80 mil reais no caixa da entidade. E amortização de empréstimo obtido para compra de estoque, cuidado, né? Cuidado que isso aqui tem a ver com atividade de financiamento. Lembra, né? A obtenção de empréstimo e a amortização de empréstimo é atividade de financiamento. Não importa, né? Para que ele utilizou essa grana aí. Então, isso aqui é atividade de financiamento. Ele tentou induzir aqui, assim como a ESAF fez aqui, né? Na questão 12, ele tentou, aqui a FGV tentou induzir aqui o candidato ao erro. Então pronto, né? Temos aqui então as nossas variações do caixa no que se refere aqui às atividades operacionais. Então daqui 900, 1 milhão e 7 menos 108, 899 mil reais. Houve uma geração, né? Uma geração de caixa referentes às atividades operacionais. Questão 15. Em janeiro de 15, a entidade realizou as seguintes operações, então assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade operacional e evidenciado na DFC de 31 de janeiro de 15. Então vamos lá, né? Novamente, ele quer... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.